Olá, está começando mais um Mercado e Perspectivas, o MesaCast da FEComércio São Paulo, que reúne lideranças que ditam tendências e mobilizam o mercado. Bom, recentemente o Banco Central anunciou um novo conjunto de medidas para reforçar a segurança do sistema financeiro e dos meios de pagamento após uma série de ataques cibernéticos que acenderam um alerta no setor. Essas resoluções impactam bancos, fintechs, marketplaces e também o varejo, que hoje depende do Pix e de transações digitais para operar. E no episódio de hoje, nós vamos entender o que muda com essas novas regras, o futuro do Pix e como equilibrar segurança e inovação num ambiente financeiro que se transforma com rapidez. Para essa conversa, recebemos Fernando Tassin, membro do Conselho de Economia Digital e Inovação da FEComércio São Paulo e CEO da BTTech, Giancarlo Melito, sócio da área de meios de pagamento e fintechs da BTLOL, e Ivo Mosca, diretor executivo de inovação, produtos e segurança da Febraban. Sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme recebê-los aqui para essa conversa tão importante, né? Então, vou começar a nossa conversa com você, Fernando, porque o Banco Central, como eu falei aqui no começo, ele anunciou esse conjunto de regras, né, voltadas à segurança, à integridade do sistema financeiro, num momento em que o uso de meios de pagamentos digitais e o Pix já estão muito consolidados, né, entre consumidores e empresários. Como que você avalia o contexto atual dessa transformação, né, no sistema financeiro? Essas medidas, elas vêm numa direção para fortalecer o ambiente de negócios, na sua visão, ou ainda há desafios de adequação? Tudo bem, pessoal? Bom, na prática, a gente avalia como muito positivo isso para o setor. Nas conversas que nós temos dentro do Comitê de Meio de Pagamento, né, da FEComércio, a gente procura entender também os impactos não só para os principais players do mercado, mas para os novos entrantes também. Nesse sentido, o que o Banco Central vem trazendo nos últimos anos, né, com a entrada do Pix, com a modernização da parte dos cartões, o boleto também sendo liquidado no mesmo dia, tudo isso acaba trazendo desafios, mas também muitos benefícios, principalmente para o setor varejista, que é onde a gente atua bastante, né? Então, tem sido um movimento onde aumentou a diversificação dos meios de pagamento, né? Apesar do Pix ele ter uma concentração, as pessoas passaram a usar mais cartão nesse período também. Ocorreu uma diminuição do dinheiro físico, mas ainda existe muita gente dentro do varejo usando o boleto, né? Então, existe aquela conversa no LinkedIn, né? Quem mata primeiro, né? O boleto vai matar o Pix vai matar o boleto vai matar o cheque. Na prática, o que a gente analisa é que existe uma competição sadia nesse mercado e que as empresas, sim, elas precisam se adequar, mas ao se adequarem, né, a essa resolução, principalmente buscando segurança, todo mundo tende a ganhar. Então, há oportunidades e desafios, Sim, certo? exato. Queria ouvir vocês também sobre isso. Giancarlo, essas novas resoluções, como eu falei aqui no começo, elas foram motivadas por incidentes recentes, né? De ataques cibersegurança, mas também sinalizam uma tentativa de reorganizar o sistema financeiro. Qual que é a sua visão sobre isso? Qual que é a mensagem que está por trás desse pacote regulatório? Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês três, dividindo e debatendo essa mesa, um tema tão interessante quanto esse. Na verdade, o que a gente percebe é que o Banco Central, quando começou a atuar no mercado de meios eletrônicos de pagamento em 2013, ele adotou uma conduta de aumentar a competitividade, né? Então você tinha questões regulatórias mais leves para novos entrantes no mercado, para incentivar a concorrência, né, incentivar a inovação, a criação de novos produtos, e por isso a gente viu um crescimento tão grande das fintechs. Naturalmente, como todo regulador faz, ele fica equilibrando esse binômio segurança e concorrência. E a hora que o Banco Central começou a enxergar que já tem players suficientes no mercado para ter uma concorrência sadia, com bastante inovação, ele começa a subir a régua regulatória, né, para trazer mais segurança e retirar do mercado aquelas empresas que não são adequadas ou que trazem risco. O Banco Central já vem, desde 2020, 2021, ali, mostrando essa mudança de cenário no qual ele começa a aumentar a regulação, né? Então a gente vê normativa específica das instituições de pagamento de 2021, depois de 2022 as normativas específicas de gerenciamento de riscos, em especial risco de liquidez, exigência de patrimônios mais estruturados para as instituições de pagamento e
a necessidade de autorização das instituições de pagamento para atuarem no mercado em alguns cenários. Esse acho que é um ponto importante também, porque muitas vezes, erroneamente, a gente ouve no mercado, aquela instituição de pagamento não autorizada opera de forma irregular. Na verdade, existem inúmeras, ou a grande maioria das instituições de pagamento não autorizadas, elas atuam de forma regular no mercado. É uma escolha do Banco Central para trazer a competitividade, permitir que players atuassem e atuem no mercado sem o custo regulatório de uma supervisão do Banco Central. Isso lá em 2021 ele já começou a mudar. Ele já começou a indicar, olha, determinada atividade vai depender de autorização prévia. Determinada atividade vai precisar de autorização quando atingir tal volumetria. E aí nós tínhamos um contexto no qual algumas atividades já precisavam de autorização prévia, quando a gente fala de emissor de moeda eletrônica, quando a gente fala de iniciador de transação de pagamento, e outras atividades ainda dependiam de volumetria para pegar a autorização. Né? Emissores de moeda eletrônica com atividade prévia a 1º de março de 21, credenciadores e emissores de instrumento pós-pago. O Banco Central já tinha no radar, a médio prazo, passar a regular todas as instituições de pagamento. Tá? O que aconteceu? Né? Esses eventos que nós tivemos de fraudes no STR, associado também a algumas operações de Polícia Federal, né? Em que veicularam aí a informação de fintechs envolvidas com crime, fez com que o Banco Central acelerasse essa tendência já pré-existente de aumento da regulação. E nesse contexto, ele trouxe lá em 5 de setembro 5 normativas que mudam bastante coisa no mercado. Né? A gente vai debater aqui com calma todas elas, mas talvez aqui trouxe maior relevância para as fintechs, né? É a normativa que altera essa lógica de instituição de pagamento poder operar no mercado sem autorização de funcionamento. Então agora o Banco Central criou aí 3 janelas para as empresas pedirem autorização no Banco Central. A última delas termina em 31 de maio do ano que vem, mas o fato é, depois de 31 de maio do ano que vem, todas as instituições de pagamento, exceto aquelas de propósito limitado, né, que são um risco sistêmico muito menor, terão que ter seu pedido de autorização do Banco Central e passarão a ter uma supervisão muito mais efetiva do Banco Central. Tá? E esse fato traz inúmeros desafios para essas instituições, que é o que nós estamos debatendo hoje em dia, que o mercado está discutindo bastante. Mas, como bem colocado pelo Tassim, onde tem desafios, tem oportunidades. Sim, Ivo, queria te ouvir também, do ponto de vista do sistema bancário, como que a Febraban avalia esse movimento, né? Traz alguma previsibilidade regulatória ou também há desafios de adaptação? Esse é um assunto realmente com altíssima relevância no momento em que vivemos, e eu queria começar aqui construindo em cima já do que o Tassim, do que o Gia colocaram, que na prática o que nós vimos há cerca de 12 anos atrás, desde 2013, toda essa evolução da competição, em determinado momento nós nos encontramos com o lançamento do Pix ainda um avanço maior e um acesso maior ao sistema brasileiro de pagamentos, né, ou mais especificamente ao sistema de pagamentos instantâneos, que é o SPI, né, para o Pix. E hoje a gente encontrava quase que 964 participantes do Pix. Então, 1.000 participantes do SPB conectados a um sistema de pagamento. Quando a gente olha lá atrás uma concentração bancária, né, de 5 grandes bancos detendo 90% do mercado, isso se desfaz. Né, e a gente vê esses 5 grandes na casa dos 60%. Então, o nível de competição chegou. Né, mas com a tecnologia, com o avanço em termos de velocidade transacional, né, e a facilidade de se conectar a esse ecossistema, começam a aparecer participantes que, inclusive, tinham waiver para entrar no mercado. Né? Então, você não precisava estar autorizado, né, ou seja, sobre o chapéu da supervisão do Banco Central, e esse aspecto é importante, né, até que você alcançasse uma volumetria mínima, né, que é uma volumetria transacional de 500 milhões ano, para poder, então, ter a necessidade de se autorizar. Isso fez com que, né, toda essa concorrência, chegou um momento em que o Banco Central falou, opa,
eu não consigo mais, eu não tenho mais braço para supervisionar essa quantidade de instituições, né? Eu falei de quase 1.000 instituições reguladas, mas uma estimativa da Febraban coloca mais de 1.000 não reguladas também operando. Então a gente tem mais que o dobro das atualmente reguladas autorizadas a funcionar, também funcionando por debaixo desse radar. E aí o Banco Central falou, olha, eu preciso então dar um prazo, claro, para que essas instituições se adequem. Ele tinha dado um prazo original até 2029, mas com esses últimos incidentes ele falou, não dá mais para eu segurar, eu preciso puxar aqui um freio de mão, eu preciso organizar, preciso colocar todos esses participantes sobre a minha correta supervisão, e aí ele traz esse prazo para maio de 2026. E aí a pergunta que fica é, na visão do setor bancário, isso é ruim para a competição? Não, tá? Porque se a gente pega hoje os grandes vitoriosos ou até mesmo aqueles que estão atuando em nichos específicos, né, as exigências hoje colocadas pelo Banco Central ainda são adequadas para que você tenha uma mínima estrutura organizacional, uma capacidade prudencial de operar sem trazer nenhum risco para esse ecossistema, né? É claro, tiveram algumas medidas mais drásticas agora, que levando o exemplo do binômio, né, para a questão da segurança, onde ele trouxe travas transacionais aqui para entender onde é que efetivamente estava o problema. E até então o que nós tínhamos visto é que esses eventos estavam ocorrendo principalmente em instituições, ou iniciando em instituições não previamente autorizadas, conectadas por PSTIs, ou prestadores de serviços de tecnologia, que eram grandes instituições de tecnologia, e eu falo grandes porque elas acabam conectando muitas instituições pequenas e médias ao STR. Então elas acabaram virando um grande alvo de ataque cibernético, né? E então a medida do Banco Central foi, opa, se tiver alguém conectado, seja regulado ou não, nesses PSTs eu preciso colocar uma trava transacional para que eu entenda quais são os riscos e as vulnerabilidades, porque não foi não foram dois, foram 3 ataques de grande escala. Então, até que se entendesse onde é que estavam as fragilidades do ecossistema. E a partir daí ele começa a trazer uma série de outras regras e avanços e deve continuar seguindo neste processo, agora com medidas inclusive mais estruturantes, para garantir que esse ecossistema se mantenha seguro. E eu acho que aí é natural que, mais uma vez, ele volte a flexibilizar, uma vez que ele estabelecer critérios mínimos de segurança para uma operação para o nosso sistema nacional, que por muitos e muitos anos foi considerado super robusto e resiliente. Eu acho que é isso que a gente está tentando buscar mais uma vez. Nessa mesma linha, acho que esse ponto é importante. Saiu muita notícia na mídia, o sistema financeiro brasileiro é frágil, né, vai entrar em colapso, tem problemas. Não é verdade. O nosso sistema financeiro é um dos sistemas financeiros mais seguros do mundo. Isso é inquestionável. Se você for olhar, o Banco Central foi recentemente premiado inúmeras vezes por sua atuação, tanto em termos de segurança quanto em termos de inovação. Então a gente vive sobre uma égide, sobre um regime extremamente seguro no sistema financeiro. Isso não quer dizer que ele não está sujeito a falhas, que não está sujeito a problemas. E essas invasões que ocorreram no âmbito do STR, o Banco Central percebeu fragilidade basicamente em 2 situações distintas. Ele percebeu uma fragilidade tecnológica nessas empresas, nesses PSTIs que prestam serviços a instituições autorizadas ou não para acessarem a rede do Sistema Financeiro Nacional, para acessarem o STR, tá? E que foi onde os hackers invadiram e conseguiram movimentar as contas de liquidação, né, das instituições no âmbito do STR, mas em consequência dessa movimentação, ficou claro para o Banco Central que várias instituições tinham também problemas operacionais, em especial no que tange a sistemas de antifraude, no que tange a programas de prevenção à lavagem de dinheiro, que aí sim, né, conheça o seu cliente, a conhecer adequadamente o seu cliente. Por quê? Porque instituições receberam volumes elevados de transações, com tickets médios elevados, o que não era um perfil transacional dos seus clientes, e não detectaram isso como fraude.
Então você tem lá uma pessoa física que às 2 da manhã recebe um Pix de 4 milhões de reais. Né? Sendo que para uma pessoa que nunca tinha transacionado 4 milhões de reais na sua conta. E aí o Banco Central, opa, além de um problema de tecnologia que eu tenho aqui com alguns PSTIs, e eu vou trabalhar nisso, eu também tenho um problema em instituições de pagamento que não estão adequadamente cumprindo as regras, ou porque não precisavam, porque não eram autorizadas, ou porque o Banco Central não conseguia ter uma supervisão forte em cima delas, em termos de antifraude, em termos de prevenção à lavagem de dinheiro, em termos de onboarding, né, de conhecer o seu cliente para permitir transações realizadas. Então, quando a gente olha essas medidas que vieram do Banco Central, elas vieram basicamente nessas duas vertentes. Uma, trazendo regras específicas para os PSTIs, exigindo que essas empresas tenham uma estrutura maior, um capital social mais elevado, agora para 15 milhões, certificações de segurança, trazendo limitações transacionais para essas empresas, como bem colocado pelo Ivo. Para os PSTIs que não tiverem essas certificações, tem limitação de transação em 15 mil, tem hipóteses ali de exceção, né, que a gente pode até discutir no decorrer do nosso bate-papo, mas apertou a regulamentação nessa parte de tecnologia. Por outro lado, na parte operacional, nessa deficiência que o Banco Central detectou, o que ele fez? Antecipou a necessidade de autorização de todas as instituições de pagamento para trazer todas as instituições para o seu radar. E, além disso, na prática, no dia a dia, aumentou a supervisão em cima dessas instituições. Ele começa, isso não está na mídia, mas está no dia a dia de quem vive esse mercado, o Banco Central começa a ser mais rigoroso com essas instituições de pagamento. Né? Então, ele começa a querer efetivamente a demonstração dessas empresas de que elas não têm simplesmente uma política de prevenção à lavagem de dinheiro, mas que elas implementam corretamente essa política, né? De quais são as medidas efetivas que elas tomam na abertura de uma conta para um cliente, na detecção de uma fraude transacional ou não. Então a gente percebe o Banco Central atuando nessas duas pontas para sanar esses problemas que ocorreram em meados desse ano. Você produz no Brasil e quer conquistar o mundo pagando menos impostos? O certificado de origem Fecomércio São Paulo é a chave para isso. Com ele, você acessa benefícios fiscais garantidos por acordos internacionais firmados pelo Brasil e pelo Mercosul. Você pode reduzir ou até zerar impostos de exportação. É economia que fortalece a sua competitividade lá fora. A validação é rápida, 100% digital. E a aprovação sai em até 24 horas. Quer exportar com mais vantagem? Acesse o link ou escaneie o código QR. Certificado de origem Fecomércio São Paulo. Menos imposto, mais alcance. Falando agora para quem está nos acompanhando, Fernando, quais cuidados, né, os empresários, empresárias devem adotar em relação à segurança mesmo, inclusive jurídicas, né, para evitar problemas nesse novo cenário, de forma bem prática para o dia a dia de quem está nos acompanhando? Quando a gente segmentava o mercado 10, 20 anos atrás, era muito claro, né, o que era o setor financeiro, o que é o varejo, o que é a indústria. Nos últimos anos, até pós 2013, como o Ivo trouxe, né, com a lei ali que a gente chama de marco regulatório de meio de pagamento, isso vem mudando, porque você tem muitos varejistas com operações bancárias, né? Então tem grandes players do varejo que tem um banco dentro da sua estrutura, assim como nós temos muitos bancos com operação gigante de marketplace. Então, essa segmentação passa a exigir um novo cuidado, que não é porque eu sou do varejo que eu não tenho que ter preocupação com o meu braço financeiro. E esse braço financeiro sendo regulado pelo Banco Central, a exigência é de uma instituição financeira como outra qualquer, como se ela não tivesse vinculada ao varejo. Então, toda essa preocupação com área jurídica, área regulatória, compliance, segurança, processos, prevenção à lavagem de dinheiro, tudo aquilo que está inerente a uma grande operação, seja ela financeira ou não, passa a fazer parte do dia a dia das operações de varejo. Nesse cenário, você vê muito do varejo sendo transacionado via cartões de crédito, que também tem lá seus desafios regulatórios e até mesmo exposição à fraude, sendo controlados e supervisionados pelo Banco Central. A operação do Pix. A gente também não pode deixar de citar que o setor de varejo tem uma ascensão nesse final de ano, né? E então essa preocupação do Banco Central de fazer as campanhas, de
tentar entender pós-regulação como é que o mercado atua no seu detalhe, principalmente via as federações e associações. O Banco Central tem sido muito mais aberto, mais receptivo a entender os detalhes e as trocas. Então, por consulta pública ou consulta aos grupos de trabalho, né? A Febraban, assim como a Fecomércio, a gente já teve diversas interlocuções com o Banco Central no sentido de se aproximar e mostrar os detalhes da operação para o regulador, dizendo, olha, isso daqui que você desenhou, eu não entendi se o seu impacto era visando esta operação, mas deixa eu te mostrar um detalhe. E ao entender aquilo, o Banco Central edita as próprias publicações dele, flexibilizando algumas coisas. Mas é importante destacar, tanto para o setor de varejo quanto para qualquer outro setor, qual o objetivo por trás. O Banco Central, nos últimos anos, ele foi sim reconhecido como um dos bancos mais inovadores do mundo. Mas essa inovação também traz um desafio que, no varejo, a gente precisa ter muito mais conscientização das pessoas ali na ponta para eventuais riscos de fraude, sejam elas físicas ou digitais, né? O varejo ele se transformou. Hoje nós temos uma operação digital muito grande. E tudo que é operação digital, a gente está falando aqui Pix, cartões, estamos falando de linha digitável de pagamento. Então, tudo isso precisa estar não só inerente ao pagamento que será feito, mas a conscientização também do consumidor para não cair em golpes. É muito comum hoje, por exemplo, o varejista fazer algumas campanhas falando assim, olha, o meu processo, eu não ligo para você pedindo tua senha, né? Eu não vou colocar aqui para você fazer um processo de, olha, vem aqui, dê sua chave Pix para mim. Então, tem umas campanhas que são muito específicas para conscientizar o público. Então, essa conscientização, na minha visão, que acho que a Fecomércio, a Febraban, tanto os outros agentes de mercado procuram fazer, ela tem que ser 360. Ela não pode ser do ponto de vista só de quem está operando, mas ela precisa também atingir o consumidor final. E para atingir o consumidor final, a gente precisa ir com a linguagem muito simples. O consumidor não precisa entender como o Pix é feito por trás, qual é a liquidação dele. Assim como ninguém investiu muito dinheiro tentando explicar para o consumidor como é feita uma liquidação de cartão. Mas ele precisa entender para que serve. Como é que o Open Finance entra nessa história, o compartilhamento de dados. Então, tudo isso passa por uma linguagem simples do consumidor. Tá? Eu acho que esses são os caminhos e é onde a Fecomércio, junto com outras federações como a Febraban, a gente tenta atuar. Posso até Fique aproveitar? Porque a gente tocou muito aqui no início da nossa conversa sobre esses ataques, né? E eu costumo dizer que essas são as fraudes de atacado, né? Na linguagem que a gente olha. Mas, efetivamente, a grande volumetria e a grande dor está nos ataques de varejo. E aqui eu estou falando exatamente dos golpes e fraudes, e principalmente vinculado aos golpes, aonde não só o varejo, mas as instituições também são vítimas junto com os clientes que efetuaram aquelas transações. Porque a engenharia social, que hoje representa basicamente 70% de todo o prejuízo financeiro de golpes e fraudes no varejo, elas acabam entrando exatamente por toda essa facilidade criada pelas tecnologias, marketplaces, canais, mídias digitais, onde o cliente passa a ter acesso a múltiplas ofertas, né? E que, inclusive, muitas vezes simulam empresas oficiais do varejo, né? com uma facilidade tão grande que isso faz com que o cliente se sinta tentado a comprar um produto numa oferta e, na verdade, ele caiu num golpe, né? Então, o trabalho unificado de simplificar essa linguagem e até mesmo encontrar mecanismos como, por exemplo, será que faz sentido ter um selo da Fecomércio para sites oficiais? Né? Como é que você traz aspectos onde o cliente começa a identificar, opa, isso aqui é oficial, está aqui o selo de qualidade. Como é que a gente trabalha isso? No lado do setor financeiro, a gente vem trabalhando com o selo de prevenção a fraudes, onde a gente dá uma certificação para as instituições que estão aderentes a critérios mínimos estabelecidos, né? E aqui o mesmo poderia ocorrer, por exemplo, na questão do comércio do varejo, né? Isso pode ajudar muito o cliente a identificar e ter uma segurança. E a gente não está falando de valores baixos, né? Esses golpes, aqui a gente está falando de dezenas de bilhões de reais que saem de um faturamento de uma empresa do varejo, que saem do bolso de um consumidor e vão diretamente para o crime organizado. Ou seja, é um prejuízo para toda a sociedade. E a gente precisa continuar combatendo. Vocês tocaram num ponto aqui super importante, que é a questão de educação financeira. Boa parte das fraudes, eu concordo totalmente com o Ivo, quando ele fez muito barulho na mídia, essas invasões no STR,
Mas a gente tem um outro problema mais significativo quando a gente fala de valores, né, que são essas engenharias sociais que geram prejuízo para o setor financeiro, para o varejo e para o consumidor final. O Banco Central tem demonstrado bastante preocupação com a questão de educação financeira, trazendo regra para áreas, instituições, né, de educação financeira para os seus clientes, de transparência para os seus clientes. Mas essa batalha contra a fraude, ela não pode ser uma batalha única, né? A fraude em transação de pagamento, ela sempre existiu. E, infelizmente, eu falo para vocês que ela sempre vai existir. Quando a gente estuda ali a história de meios de pagamento, as pessoas na antiguidade molhavam o sal para ele ser mais pesado e ter um poder de troca maior. Eu lembro quando eu comecei a atuar com meios eletrônicos de pagamento, né, os cartões ainda se tirou a transação carbonada, né, e se passou para um cartão tarjado, você tinha ali o que o mercado chamava de chupa-cabra para poder falsificar os cartões, né, e a preocupação em orientar as pessoas de que não podia deixar o seu cartão com um terceiro, não poderia entregar esse cartão para uma pessoa se você perdesse a visão daquele cartão. O fraudador foi lá, conseguiu fraudar essa estrutura, a empresa de tecnologia, né, as empresas que produziam POS tiveram que desenvolver sistemas para que quando consumisse mais energia por conta da leitura que estava sendo feita ali no cartão tarjado, o POS travasse. A fraude aumentou tanto que veio a regra do liability shift, trazendo o chip e senha, que já traz mais segurança. Então, a fraude, ela sempre aconteceu, né? Lembro, faz um tempinho eu estava dando uma entrevista para o meio de comunicação e ele colocou, a fraude piorou muito hoje, né? Eu brinquei com ele, depende da sua perspectiva. É melhor a fraude do Pix ou o sequestro na saidinha do banco? Né? Ambas são ruins, né? O que aconteceu é que o mundo evoluiu, os meios de pagamento evoluíram, se tornaram cada vez mais digitais, mais eletrônicos, e essa fraude, que sempre aconteceu, ela também acontece hoje. E se a gente olhar historicamente, não se resolve um problema de fraude só com uma canetada do regulador. O regulador faz a parte dele, as instituições financeiras e de pagamento têm que fazer as partes dela, as associações, federações têm um papel muito relevante de conscientização do mercado pro varejo e tem que existir permanentemente uma preocupação com a educação financeira dos usuários. Se todos tiverem essa mentalidade, a gente vai superar esse momento de fraude que a gente está vivendo. Mas falando especificamente do Pix, com essas novas medidas, né, mais restritas, deve diminuir essa questão de fraudes, na sua visão? Eu acredito que sim. Eu acredito que todas as medidas que o Banco Central tem adotado, tá, com maior ou menor rigor, a gente pode discordar e debater se o time foi adequado ou não, se ela deu prazo suficiente ou não para as instituições se adaptarem, mas a verdade é que ninguém pode falar que o Banco Central não é um bom regulador. O Banco Central é um excelente regulador, preocupado com essa questão. Na minha opinião, trouxe medidas que vão trazer um resultado efetivo. Agora, vai eliminar, vão acabar todas as fraudes? Não, não vão acabar todas as fraudes. Principalmente aquilo ou aquelas que estão relacionadas à engenharia social. Essas aí a gente precisa de um trabalho muito maior de educação financeira, um trabalho muito maior das associações, das federações, de conscientização dos usuários, pagadores e recebedores, para a gente conseguir diminuí-la. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, essas medidas do Banco Central são boas. Acredito que trarão uma maior eficiência e uma diminuição de fraude no mercado. E se eu puder até pegar um pouco do gancho, tentar simplificar aqui, mas na prática são questões cíclicas, né? E elas vêm exatamente com a questão dos avanços tecnológicos, né? Infelizmente, né, o brasileiro não é criativo só para coisas boas. Nós somos também pioneiros em muitas modalidades de fraudes e golpes. E isso exigiu que nós também fôssemos pioneiros em muitas soluções, né? Nós fomos pioneiros aqui em registrar toda a questão dos documentos dos boletos, onde toda a documentação era registrada numa única base centralizada. Nós somos um dos primeiros países do mundo a converter toda a sua base de cartões para chip, né, no teu exemplo que você trouxe. Então, a gente vem avançando em uma série de questões de segurança. E o Pix, ele passou agora por uma nova onda, vai continuar passando por outras ondas, né? A gente já tem discussões com o Banco Central de como evoluir mecanismos de devolução, né, para que a gente não pare na primeira camada, pare em múltiplas camadas, ou seja, você consiga realmente varrer o destino do recurso. A gente
tem discutido muito com o Banco Central em evoluir um score transacional, inclusive utilizando inteligência artificial. Então tem uma série de frentes que a gente vai continuar trabalhando e evoluindo para diminuir essas fraudes. Mas eu concordo plenamente com o que o Gia colocou aqui. O mais difícil é a gente tratar a engenharia social e que aqui envolve não só toda uma questão de educação financeira, um letramento, um cuidado constante com os clientes, mas também uma criatividade por parte do comércio, do varejo, da indústria, do setor financeiro, de cada vez mais dar clareza e encontrar mecanismos para que o cliente tenha segurança, que aquele sim é um canal oficial. Acho que um ponto importante também de trazer para as pessoas que estão nos ouvindo é que o Banco Central não é só para o mercado financeiro. Acho que isso precisa ser desmistificado, que só precisa estar atento ao que o Banco Central fala, quem é do setor, quem trabalha em alguma instituição financeira ou economista. Não. Existem outros canais do Banco Central, além do principal, que é o próprio site dele, que é o BC Te Explica. São vídeos com pessoas com um linguajar super usual, zero techniquez, explicando como é que funciona um determinado processo, um determinado produto, explicando também sobre a engenharia social. Existiu até uma campanha do Banco Central dizendo o Pix é novo, mas o golpe é o mesmo, que é sobre essa questão de pessoas se passarem por outras. E um cuidado que eu acho que todo mundo tem que ter, pegando esse gancho do que o Jean e o Ivo falaram, é sobre a própria inteligência artificial. A inteligência artificial permite hoje você gravar e fazer vídeos super próximos de uma realidade de fato ali. Então você pega um avatar teu ali, você pega uma pessoa e cria um ser humano, uma imagem de um ser humano falando num vídeo. Então imagina isso, com uma foto você transforma uma foto em vídeo. Como é que as pessoas que têm menos acesso à tecnologia, ou até mesmo nossos pais, avós, enfim, estão lidando com isso? Porque minha mãe, por exemplo, ela me liga e fala, olha, você trocou a sua foto do WhatsApp, tem alguém aqui pedindo dinheiro em teu nome com a foto diferente. Eu falo, não, mãe, não sou eu. O dia que eu trocar o número do WhatsApp, eu vou te avisar. Então, como é que eles estão lidando com isso? Eu acho que essa preocupação, ela não pode ser só do setor financeiro. O setor de varejo também tem uma responsabilidade de conscientização sobre a educação financeira, do ponto de vista de como é que essa pessoa vai usar melhor o seu dinheiro, como ela vai fazer um empréstimo, qual é o fruto daquilo, Existe um estudo que foi feito, e aí entrando um pouco do varejo com mercado de apostas, as bets. Mais de 350 milhões de reais foram usados em um único mês para apostas. E aí o setor de varejo fez um estudo dizendo que boa parte daquilo saiu da cesta básica do consumidor. Então o consumidor deixou de consumir produtos de bem de consumo em supermercados para fazer apostas em bets. Então é responsabilidade também do varejo educar essa pessoa. Então é responsabilidade do varejo também prevenir fraude, é responsabilidade dos varejistas, e aí eu estou falando não só aqueles que estão lá na ponta, mas um site também conscientizar o seu consumidor a não clicar num site falso. Como é que ele consegue identificar lá se tem um cadeado ou não, se é um site seguro ou não, se pede a senha ou não? Eu acho que tudo isso soma para o setor inteiro. Então essa divisão de papéis, ela não pode existir nesse momento. Nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu gostaria de ouvir as considerações finais de vocês e ouvir também de cada um de vocês quais devem ser os próximos passos, em relação a tudo isso, futuro do Pix e também quais são as prioridades, devem ser as prioridades para conciliar inovação, estabilidade financeira, competitividade do sistema dos meios de pagamento. Nós não estamos falando aqui de um normativo ou dois que o Banco Central está publicando, é de uma tendência, É uma tendência de preocupação com inovação e com segurança. Então, esse movimento, para mim, ele já começou e ele tende a se intensificar. Então, um pedido, até um recado para as empresas é procurem as associações, procurem as federações, o diálogo existe. Então, tanto a FEComércio quanto a FEBRABAN estão aqui para apoiar nesse sentido. Procurem entender o que está por trás daquela regulação, o que está como objetivo de segurança, não é um movimento restritivo, pelo contrário, é um movimento de dar segurança para gerar mais inovação. Então, buscando os canais corretos e principalmente para as pessoas que estão envolvidas com criação de produto, consumam informação de canais fidedignos. A quantidade de informação distorcida que está no mercado hoje é muito alta. Então, existe essa preocupação também da interpretação errada e aí você acaba propagando também uma mensagem errada para frente. Eu sei que o assunto que nós tratamos hoje foi muito toda essa questão de segurança, evolução
regulatória e como o mercado tem se adaptado para garantir a máxima segurança do consumidor. Mas quando a gente olha para o futuro, é um futuro promissor, né? Então a gente está passando por um momento de adequação, a gente está passando por um momento de balanceamento desse binômio segurança e inovação, mas tem muitas coisas acontecendo nesse momento, né? Então a gente tem que lembrar que, por exemplo, o Pix está trazendo, ou trouxe já recentemente, a partir do segundo semestre, o Pix automático, né, que é um competidor do débito automático, mas que expande o alcance do débito para todas as instituições reguladas, as 964 que eu coloquei aqui, né? Então isso envolve quase que a totalidade de clientes, pessoas físicas hoje do mercado, então através de uma única relação com uma única instituição financeira. Então isso é uma ferramenta que está chegando e ainda está engatinhando agora e começa a acelerar a adoção por parte das empresas. Pix internacional também, né? O Pix internacional, que é algo que a gente vai ver ainda com um nível de morosidade maior, envolve um nível de comunicação bilateral em cada um dos países. Recentemente, houve uma comunicação de que 2 países já estariam interessados em se conectar, mas aqui a gente vai ver um movimento mais lento. Mas a gente tem um Pix parcelado, por exemplo, que é, para a visão do comércio, um grande gol, né, onde o comércio recebe o valor da venda à vista e o cliente, o consumidor, ou pagador, na nossa visão, ele tem acesso a um crédito e ele consegue parcelar isso, inclusive sem negociar com o próprio comércio, que pode oferecer o desconto à vista para ele, porque ele está recebendo o dinheiro instantaneamente. Então, tem um ganha-ganha aqui também chegando, né, onde o comércio pode explorar esse benefício para ver os seus recebíveis aqui muito mais à vista num Pix, reduzindo inclusive o custo de recebimento das instituições. Então a gente está vendo um mercado bacana, positivo se formando e as perspectivas vão continuar sendo positivas ao longo dos próximos anos. É bom ouvir isso, né? Positividade, perspectivas positivas. Eu concordo totalmente com o que o Ivo disse. Eu coloquei aqui que nós temos um dos melhores sistemas financeiros do mundo. E que a minha perspectiva, eu sou otimista e não vejo motivos para deixar de ser otimista diante de tudo que a gente vê. Problemas acontecem, problemas sempre aconteceram e a gente conseguiu superar. A união de todas as stakeholders, aí, de todos os participantes, como a gente debateu aqui, é importante e eles serão superados. A gente tem muita coisa boa para acontecer pela frente, Pix, né, Bolepix, um monte de coisa acontecendo aí, sem falar de Pix pós-pago, uma coisa mais a médio e longo prazo que se discute, até fora do âmbito do Pix, né, porque a inovação não vem só para o Pix, né, mas em toda estrutura de pagamento como um todo tem muita coisa legal acontecendo. Então eu tenho uma posição, uma opinião muito positiva e que nós continuaremos a ter um sistema financeiro saudável, robusto e inovador e hoje muito mais competitivo, né? Hoje muito mais inclusivo, né? A gente teve uma inclusão financeira absurda nos últimos anos e isso é mérito do Banco Central. A gente vê muito a mídia cobrando a atitude do Banco Central. E aí eu não posso deixar passar a oportunidade num podcast com um alcance desse que nós temos de elogiar o papel que o Banco Central vem fazendo. Tenho deixado isso claro, né? O Banco Central faz um papel muito importante. E para que continue fazendo, o Banco Central precisa ter condições de exercer, né? E a gente vê uma dificuldade muito grande dos operadores hoje do Banco Central, com falta de funcionários, com uma falta de gestão financeira, né, de autonomia financeira, para poder continuar com esse papel tão importante que eles têm. Então a sociedade também tem que ter o seu papel, né, de pressionar o governo, pressionar quem for necessário, para que valorize o papel que é feito pelo Banco Central e dê condições para que eles continuem com esse bom papel. Acho que esse é um ponto importante que a gente não pode deixar de falar num veículo como esse. E por fim, para não deixar passar batida uma pergunta que você fez, e a gente acabou não falando aqui por conta do tempo estreito, mas que eu acho que impacta muito o varejo, principalmente o varejo maior, é de que essas mudanças de 5 de setembro trouxeram para muitos varejistas que emitem cartão private label uma obrigação de regulação. Tá? Você tem muito a ideia de que o private label não necessita ser regulado. E aí tem um conceito que a gente chama de propósito limitado. Quando ele é usado num único estabelecimento comercial, então num único supermercado, ou somente em supermercados do mesmo grupo econômico, de fato ele não precisa ser autorizado pelo Banco Central. Mas cada vez mais a gente vê essas operações private label, onde o cartão pode ser utilizado no supermercado, mas também é utilizado na farmácia.
que fica no mesmo prédio do supermercado, ele é utilizado no restaurante que fica no mesmo prédio do supermercado. E aí essa atividade, ela perde o propósito limitado. Antes, chamava pouco a atenção do varejo, porque só precisava pegar a autorização do Banco Central quando superasse 500 milhões de reais. Essa operação que não é de propósito limitado, mas agora não. Agora, a hora que você tem o seu cartão, né, sendo utilizado em mais de um estabelecimento, você precisa pegar a autorização do Banco Central. E o prazo que o Banco Central deu para que eles façam isso é entre 1º de maio e 31 de maio. Então, isso aqui ataca muito o varejista que oferta esse tipo de cartão, e a gente vê ainda uma falta de informação a esse respeito no mercado. Temos conversado com vários varejistas e percebemos que boa parte deles não tinha a percepção dessa mudança que nós tivemos por conta dessas alterações trazidas pelo Banco Central. Bom ponto lembrado, que bom que você lembrou. Eu que aprendi muito com vocês. Agradeço demais pela participação, pela troca. Ivo, Jean, Fernando, aqui a gente ficou claro que inovação, competitividade caminham juntas, né? Segurança e a solidez do sistema financeiro é um ativo coletivo, né? Envolve muita gente, inclusive sociedade, poder público, órgãos reguladores. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Obrigado. E muito obrigada também a você que nos acompanhou e até o próximo Mercado Perspectivas. Tchau!